Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. É com toda alegria que nesta manhã me dirijo aos amados, que Deus te abençoe, te guarde, que a boa mão de Deus te conduza, te trazendo paz, alegria, descanso, que o Senhor te conduza por caminhos de honra e a pastos verdejantes. Quero dar as boas-vindas a você, ao nosso canal. Se é a sua primeira vez e se você desejar, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, ative as notificações e também compartilhe. E a você que tem nos acompanhado, que o Senhor te abençoe rica e abundantemente no nome de Jesus. Queridos, nessa manhã eu quero falar alguns princípios espirituais que com certeza vão te ajudar a crescer espiritualmente. E quero falar no primeiro deles, que é a entrega total da sua vida a Jesus. A palavra de Deus diz em Mateus 15 e versículo 8: Este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Queridos, não existe crescimento espiritual se a entrega da sua vida não for total ao Senhor Jesus. Jesus, ele confronta a multidão e ele diz que é necessário, mais do que uma confissão, é necessário uma entrega total da vida ao Senhor Deus. A sua vida está entregue completamente ao Senhor? Ele é o Senhor de fato e de direito da sua vida? É necessário, para você crescer espiritualmente, entregar por completo a sua vida nas mãos do Senhor. Segunda atitude é a leitura constante da palavra de Deus. Ninguém consegue crescer espiritualmente sem viver aquilo que Jesus diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, a Satanás: o homem não só viverá de pão, mas o homem vive de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus disse que o homem vive de toda palavra. Então, a palavra de Deus é alimento. Você não vai conseguir crescer espiritualmente sem usar o alimento que é a palavra de Deus para te trazer crescimento espiritual. Terceira atitude que você deve fazer para crescer espiritualmente é orar o máximo que você puder. Você ora quantas vezes ao dia? Quanto tempo? A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Paulo disse que ore o tempo todo. Pastor, mas eu não tenho motivo. Ore para que Deus te dê motivo para orar. Pastor, eu acho que já orei demais por algo e está ficando cansativo orar. Insista. Batei, abri-se-vos-á. Pedi e dá-se-vos-á. Pois o que busca encontra, quem bate se abre, quem pede recebe, disse Jesus. Oração nunca é demais. Oração é sempre bem-vinda. E o próprio Paulo, a própria palavra de Deus recomenda: ore sem cessar. Uma outra coisa que você pode fazer que vai te ajudar a crescer espiritualmente é que você deve incluir jejum nessa caminhada de fé sua. A palavra de Deus diz então, em Atos 13:3: e então jejuando e orando e pondo as mãos sobre eles, os despediram. Os discípulos se reúnem, jejuam, oram e abençoam a jornada dos enviados do Senhor. Às vezes, tem coisas que vão se abrir na sua vida por meio do jejum. É necessário que você jejue. Pastor, mas eu tenho dificuldade de fazer longos jejuns muito prolongados. Não tem problema. Jejue o que você puder. O quanto você conseguir. O tempo é o detalhe. O importante é você sentir que está jejuando. Que naquele momento em que sua carne queria se deleitar com a comida, você disse para ela: agora não, espera mais um pouco, porque daqui a pouco eu vou te alimentar. Mas agora é necessário eu concluir um propósito. E quando você se alimentar após um jejum, coma um pouco menos do que você costumeiramente come. Isso vai lhe ajudar. Aleluia!
Louvado seja o nome do Senhor. Mais um princípio, mais um fundamento para te ajudar a crescer espiritualmente. Frequente a casa de Deus o maior número de vezes por semana. Queridos, quantas pessoas, lamentavelmente, só vão uma vez por semana na igreja? Eu sei que alguns trabalham, que alguns têm uma rotina muito cansativa durante a semana e que os compromissos, as responsabilidades, às vezes impedem você de chegar na casa de Deus. Mas muitas vezes nós temos a oportunidade e não vamos. E eu falo exatamente para essas pessoas que querem crescer. É necessário você romper com algumas coisas que estão roubando o teu tempo, salvo se você estuda, está trabalhando, tem um motivo justo para não ir. Para essas pessoas tudo bem. Mas se você quer crescer e você não tem nada que te prenda à noite ou nos horários de culto da sua igreja e simplesmente você não vai porque você não quer ir, eu te aconselho, se você desejar crescer espiritualmente, a frequentar ir com mais frequência a casa do Senhor nosso Deus. Uma outra atitude é que você deve testemunhar do que Cristo fez na sua vida. A palavra de Deus diz em Atos dos Apóstolos, falando antes de frequentar o maior número de vezes a casa de Deus, eu quero ler para você Hebreus 10 e 25, diz assim: não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Paulo reforça aos hebreus dizendo: vão à casa do Senhor, não deixem de congregar, louvado seja o nome do Senhor. O outro fundamento é: testemunhe mais vezes da sua nova vida, daquilo que Jesus Cristo está fazendo e fez e continuará a fazer na vida daquele que crê. A palavra de Deus diz em Atos dos Apóstolos 9, dos versículos 20 ao 22, nos diz o seguinte: e logo pregava, ou seja, Paulo, nas sinagogas, a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. O testemunho de Paulo impactava os judeus. Paulo pregava com consciência que Jesus é o Senhor, é o Salvador, é o Libertador. Porque a própria vida de Paulo era um testemunho de que Jesus operou no seu ser. Testemunho da sua nova vida em Cristo. E para finalizar, eu creio que isso é algo extremamente importante para aquele que deseja crescer espiritualmente. Peça discernimento espiritual ao Senhor. Discernimento espiritual é algo muito importante na vida daquele que quer crescer espiritualmente. A palavra de Deus nos orienta que se alguém tem falta de alguma coisa, tem falta de sabedoria, Tiago disse, peça a Deus que dá a todos gratuitamente. Efésios 3, dos versículos 1 ao 6, diz o seguinte: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois, segundo a revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Queridos, Paulo disse que teve entendimento espiritual para entender o mistério de Deus, que é Cristo Jesus. E ele compartilha esse entendimento espiritual, esse discernimento espiritual com os amados. Discernimento espiritual é algo importante na vida daquele
que deseja crescer espiritualmente. Que o Senhor te abençoe com essa palavra, em nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Pai de amor, Deus poderoso, verdadeiro, único, inconfundível, tremendo, justo, santo, fiel, onisciente, onipotente, onipresente. E nesta manhã, eu te rendo graças pela tua bondade, eu te rendo graças, ó Senhor, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade. Ajuda todo a este que ouve esta transmissão. Abençoa cada lar representado. Libera cura, libera saúde, libera paz. Abre portas ao teu povo. Traz provisão e providência da tua parte sobre a vida dos teus filhos. Traz paz nessa família. Traz descanso, sossego, harmonia. Quebramos o espírito de divisão, de contenda, de distanciamento, de frieza espiritual. Todo ataque na mente do teu povo, eu repreendo agora no nome de Jesus. Que essa mente seja totalmente blindada, guardada no capacete da salvação. Eu oro, Pai, para que a presença dos teus anjos esteja ao redor dos teus filhos. Guarda as famílias, abençoa-os. Abre, Pai, portas de negócio para o teu povo. Abre portas aos desempregados. Faz milagres neste dia, porque Tu és um Deus de milagre. Produz libertação e que notícias que alegrem o nosso ser cheguem no dia de hoje. Guarda a nossa saída e o nosso retorno, onde quer que formos, e livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus Ele te abençoe, Ele te guarde. Tenha um dia maravilhoso. Compartilhe essa transmissão com o maior número de pessoas. Isaías 1,19 diz: se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Até amanhã, se Jesus nos permitir.